Olá a todos, aqui Rafael Santana, jornalista do Notícias do Poder, e a notícia do Opinião de hoje é: vereadores de Simões Filho denunciam e criticam o descaso da Embasa da Conderr com a cidade e com o povo simões-filhense. Vereador Deni da Metalúrgica reivindica a mudança do posto de atendimento da Embasa para o centro de Simões Filho e reitera a cobrança através de abaixo-assinado. O apelo dos moradores da cidade de Simões Filho, na região metropolitana de Salvador, que usufruem do serviço de fornecimento e distribuição de água, serviço este de caráter essencial, pela mudança do escritório de atendimento da empresa baiana de águas e saneamento Embasa, do centro para o bairro Santa Rosa, nas proximidades da BA 093, em Simões Filho, é a razão que motivou o vereador Denilson das Neves Santos, popular Deni da Metalúrgica, PSD, reforçar mais uma vez a reivindicação dos populares por meio de um abaixo-assinado, durante sessão ordinária, na manhã de terça-feira, 21, na tribuna do plenário da Câmara Municipal de Simões Filho. Diante da insatisfação e da reclamação dos consumidores, o edil voltou a denunciar no Parlamento Municipal a alteração ou transferência de local do ponto de atendimento da Embasa do centro da cidade para a localidade de Santa Rosa, dificultada pela distância no acesso e no deslocamento dos populares até o posto da empresa, até o posto de atendimento da empresa, além de relatar a péssima má qualidade do serviço oferecido ao apresentar a reivindicação através de abaixo-assinado com a coleta de centenas de assinaturas de moradores e populares. O parlamentar assegurou que a petição pública e toda a juntada de documentos necessários serão encaminhados ao atual presidente da Embasa, Leonardo Góes Silva, na sede da empresa no Centro Administrativo da Bahia, CAB, em Salvador. Também, por meio de indicação legislativa de sua iniciativa, o edil reforça a realocação ou transferência do posto de atendimento da Embasa para o centro da cidade de Simões Filho. Abre aspas. Isso vai facilitar a vida de todos os usuários que moram em Simões Filho e enfrentam esta situação muito difícil, fecha aspas, disse o vereador que, diante deste posicionamento, demonstra preocupação em defesa do interesse público. Vereador Roberto Souza propõe ajuizar ação contra a Embasa pelos péssimos serviços, entre aspas, e denuncia a Conderr. Ao demonstrar incômodo e preocupação com a falta de compromisso e de responsabilidade de certos órgãos públicos do Estado aos munícipes da cidade de Simões Filho, o vereador Roberto Souza, do Podemos, denunciou na manhã de terça-feira, 21, na tribuna do plenário durante sessão ordinária da Câmara Municipal de Simões Filho, a atuação da empresa baiana de águas e saneamento Embasa, pela péssima qualidade do serviço prestado à população simões-filhense e também à Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, Conderr, quanto ao atraso das obras de saneamento básico no município de Simões Filho. De acordo com o edil, a Embasa e a Conderr vêm tratando os moradores de Simões Filho com descaso pelos péssimos serviços, ao relatar que nas barragens do Ipitanga e Joanes, ao lado do Ceasa, na divisa com a capital baiana, abre aspas, um lado do rio já está seco e a sujeira tomou conta, fecha aspas. Na oportunidade, o parlamentar relatou ainda que, abre aspas, o esgotamento sanitário da Pitanguinha cai dentro da barragem do Ipitanga. A Embasa capta a água e abastece o subúrbio da cidade de Salvador, fecha aspas, abre aspas. A gente já está com um problema muito sério no meio ambiente, fecha aspas, pontuou Souza. O parlamentar reiterou os péssimos serviços de abastecimento, distribuição e fornecimento de água e de manutenção prestados pela Conderr e pela Embasa à população simões-filhense e de municípios baianos, abre aspas. É um descaso com a população, não só desta cidade, de Simões Filho, mas com toda a população do estado da Bahia, porque aquela barragem distribui água para a nossa capital. Tomada de bromélias e sujeiras, a outra barragem do lado do Ceasa está seca. Não se vê uma gota d'água devido à sujeira. Então é um verdadeiro descaso, tanto da Conderr quanto da Embasa com o município de Simões Filho e com o estado. Fecha aspas, esbravejou o edil. Em sua manifestação na tribuna do plenário da Câmara Municipal de Simões Filho, Roberto Souza também reivindicou a mudança do posto da Embasa para o centro da cidade,
ao reforçar, durante a mesma sessão, a reivindicação feita pelo vereador Dene da Metalúrgica, que está à frente de um abaixo-assinado para cobrar a alteração ou transferência do ponto de atendimento da Embasa para o local de origem, para o local que era antes. Conforme Roberto, a realocação do escritório da Embasa do centro para a BA 093 dificulta o acesso e o deslocamento da população para solicitar as demandas de serviços essenciais da companhia, serviços esses de caráter essencial. Abre aspas. A Embasa está inerte e não se movimenta. É inadmissível que a população de Simões Filho tenha que sair do centro para ser atendido na BA 093 Santa Rosa. Fecha aspas, reclamou o vereador. Neste sentido, o parlamentar propôs que a solução deve ser através de entre aspas, uma terceira via, ou seja, por via judicial, em acionar o Poder Judiciário através dos instrumentos e recursos jurídicos disponíveis para se debruçar sobre tal situação. Abre aspas. Pedi ao presidente da Casa, Del Cristo Rei, que solicite a Procuradoria desta Casa Legislativa que estude a viabilidade de entrar com um mandado de segurança alguma liminar que obrigue a Embasa a voltar o atendimento no centro da cidade. Fecha aspas, informou Roberto Souza, que voltou a expressar o seu profundo descontentamento com o serviço da Empresa Baiana de Águas e Saneamento. Abre aspas. Tenho certeza absoluta que é uma questão política, fecha aspas, desabafou Roberto Souza. A mesma reivindicação feita pelos vereadores Dene da Metalúrgica e Roberto Souza também foi reforçada pelo vereador Adailton Caçambeiro, PSDB, que também encampa uma luta contra o descaso da Embasa na cidade de Simões Filho, em defesa dos pleitos legítimos levantados e manifestados pelo povo de Simões Filho em relação ao serviço público prestado pela concessionária, serviço este de caráter essencial. Vale lembrar que o vereador Adailton Caçambeiro esteve na posição de primeiro vice-presidente da Câmara Municipal de Simões Filho na legislatura 2019-2020. Foi o autor proponente da audiência pública realizada com a Embasa em 30 de abril de 2019, no plenário da Câmara Municipal, para a discussão da realidade deste cenário problemático de descaso por parte da Embasa no município. Vamos à opinião. Sobre o problema da falta de água e da mudança do posto de atendimento da Embasa do centro da cidade de Simões Filho para as imediações da localidade de Santa Rosa, na BA 093, vale lembrar e reforçar que os serviços públicos essenciais, a exemplo de água, não podem ser interrompidos pela companhia prestadora de serviço público, no caso a Embasa, de acordo com o que estabelece o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, CDC. Diz a norma, abre aspas, órgãos públicos por si ou por suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, fecha aspas, vale dizer, toda e qualquer empresa pública ou privada que por via de contratação com a administração pública forneça serviços públicos, assim como também as autarquias, fundações e sociedades de economia mista. No mesmo artigo, a lei estabelece a obrigatoriedade de que os serviços prestados sejam, abre aspas, adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, fecha aspas. Diga-se de passagem, esse dispositivo da norma decorre do princípio constitucional estampado no caput do artigo 37, que trata dos princípios da administração pública previstos na Constituição Federal de 1988. Um dos princípios é o chamado princípio da eficiência, que tem partes com as normas de boa administração, que impõe que a administração pública forneça serviços públicos eficientes, marcados pelo parâmetro constitucional da eficiência. O serviço tem de ser realmente eficiente, tem de cumprir sua finalidade na realidade concreta. Dessa forma, nenhum desses serviços podem ser interrompidos e a população não pode ficar impedida ou impelida quanto ao atendimento ou ao serviço prestado por parte do órgão público estadual. O Código de Defesa do Consumidor é bem claro, taxativo e não abre exceções. Os serviços essenciais são contínuos e, diga-se de passagem, reforço que essa garantia decorre do texto constitucional, respeitando a dignidade da pessoa humana. Quanto ao desabastecimento de água, com falta de água há dias e ou semanas em determinadas localidades do município de Simões Filho, isso configura-se como
péssima prestação do serviço público. Em caso de má ou péssima prestação do serviço público, o cidadão, o munícipe e a população possui o direito à indenização e ressarcimento pelos danos e prejuízos que, eventualmente ou que supostamente sofreram, ingressando inclusive com ação judicial junto aos órgãos de defesa do consumidor para a cobrança dos danos e prejuízos munidos de todos os comprovantes, notas fiscais, melhor dizendo, e documentos para a prova dos direitos. Eu pergunto aos vereadores quais foram os encaminhamentos e os desdobramentos feitos pelos edis para cobrar e exigir da Embasa providências cabíveis, adotadas e tomadas para mudar este cenário de descaso quanto ao desabastecimento e à falta de distribuição e fornecimento ou de problema de falta de água nos bairros e comunidades da cidade de Simões Filho, para fiscalizar a Embasa neste sentido de falta de água, sendo este insumo tão precioso para essas famílias, e também quanto à mudança do posto de atendimento da Embasa, Empresa Baiana de Águas e Saneamento, para o centro da cidade de Simões Filho, que tem gerado sofrimento e transtorno na vida da população. Estas reivindicações dos nobres vereadores contra a Embasa e contra a Condé, principalmente contra a Embasa, vão ficar apenas no discurso? Ou os senhores vão agir por omissão? Ou os senhores edis vão exercer uma de suas atribuições e funções precípuas ou uma de suas prerrogativas, que é de fiscalizar as ações e serviços da Embasa, a ponto de ajuizar uma ação ou de judicializar tal descaso desta empresa concessionária no município? Inclusive, sugiro que os nobres edis proponham ao Executivo, não sei se por força de lei ou por indicação, a criação ou implantação de uma espécie de PROCON municipal, para que a população, principalmente a população simões-filhense, consumidora hipossuficiente na relação de consumo, tenha a quem recorrer através de instrumentos, mecanismos e meios jurídico-legais na mediação e resolução de conflitos. Outra coisa, apelar e conclamar o excelentíssimo senhor deputado estadual Eduardo Alencar, PSD, que junto com o seu irmão, o senador Otto Alencar, e com seu sobrinho, o deputado federal Otto Alencar Filho, ambos do mesmo partido, que foram reeleitos democraticamente pelo voto popular nas eleições de 2022 e aliados do atual governo do estado do PT, que se dizem ou se intitulam representantes públicos e políticos nas esferas e nos espaços públicos de poder, não vão fazer nada? Não vão apenas se limitar em ficar inativos, inertes, omissos, passivos, inoperantes, e não vão fazer absolutamente nada, e não vão se utilizar de seu poder de influência ou de suas prerrogativas legislativas e até mesmo jurídicas em relação a esse descaso da Embasa com a cidade e com a população de Simões Filho? Ou vieram em Simões Filho apenas e tão somente para angariar, cooptar e garimpar os votos do povo, apenas para se locupletarem e se perpetuarem no poder? A excelentíssima senhora deputada estadual Cátia Oliveira, do União Brasil, da mesma forma, foi reeleita democraticamente pelo voto popular nas eleições de 2022, com mais de 80 mil votos, que também se diz ou se intitula representante pública e política na Assembleia Legislativa da Bahia, ALBA, e nas demais esferas e nos demais espaços públicos de poder. Também não vai fazer nada, vai se limitar em ficar inativa, inerte, omissa, passiva, inoperante, e não vai fazer absolutamente nada. Não vai se utilizar do seu poder de influência, deputada, ou de suas prerrogativas legislativas e até mesmo jurídicas em relação a esse descaso da Embasa com a cidade e com o povo de Simões Filho? Ou se aproveitou, deputada, da cidade de Simões Filho apenas e tão somente para angariar, cooptar e garimpar os votos do povo, apenas para se locupletar e se perpetuar no poder? Da mesma forma, o presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores PT, senhor Sérgio Glauber de Oliveira Lima, popular Glauber, e também o senhor César Diesel, que figuram como representantes públicos e políticos que representam direta ou indiretamente de forma política e partidária o atual governo do estado no município, comandado e conduzido pelo atual governador Jerônimo Rodrigues. Os senhores não vão fazer nada? Vão se limitar em apenas ficarem inativos, inertes, omissos, passivos e inoperantes, e não vão fazer absolutamente nada em relação a esse descaso da Embasa com a cidade e com o povo de Simões Filho?
Aqui Rafael Santana, jornalista do Notícias do Poder, e esta foi a notícia do Opinião de hoje. Até o próximo Vida.